Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. E hoje nós vamos falar um tema inerente à minha terra natal, a Grécia, né? Mas ao mesmo tempo ao planeta inteiro, à humanidade, que hoje nós vamos tratar sobre o tema que se apresentou, que é o que a gente vem falando há muito tempo, não só nós, como toda a humanidade vem falando, discutindo, tentando descobrir, outros acham que já descobriram, outros descobriram, também não sei, a famosa frase aludida a Sócrates, que parece que também não é de Sócrates, porque ele a teria visto escrita em Delfos, no templo de Delfos, né? Já estive lá 2 ou 3 vezes, eu vi num lugar ali uma pedra que o guia mostrou, está escrito lá, o conhece-te a ti mesmo. Agora, quem falou isso aí? E o que significa isso aí, nós vamos descobrir hoje, acho, né? O conhece-te, todo mundo fala, conhece-te a ti mesmo, as respostas estão dentro de você, você se conhecendo a você próprio, você vai conhecer tudo. E aí, né? E depois de 300 e tantos programas que a gente tem feito, e esse tema não tinha se apresentado. É interessante essas coisas, né? Ou ele se apresenta no tempo certo, não dá para entender. Mas eu e a lei nos damos bem por causa disso. Ela segue o curso, ela segue seu curso e eu sigo o curso dela. Então, como espertinho, eu vou atrás. Né? E aí, vamos ver quem está aqui. Será que ele veio hoje? Não sei. Convidei, mas deixa eu ver. Ih, rapaz, acho que. Olha, tá aí. Essa é melhor, né, Gregor? A lei segue o seu curso e eu sigo o curso dela. Não é boa isso aí? Opa, por isso que a gente. Não é boa, é excelente. Então, essa aí. O cara que é esperto faz isso, né? Eu vou atrás aí. É isso aí. E aí, tudo bem? Tudo magnífico, tudo 100 e muitos %, tudo bem. É isso que é bom. Então estamos aqui mais uma vez aí, né? Vamos pegar um tema hoje. Mas eu queria dizer que hoje é um dia muito especial, né? Lá vem ele. Eu sei que o programa é gravado, né? Então a gente não sabe quando é que vai ser compartilhado. Mas hoje é o dia do seu aniversário, né? Opa! Então aqui de público, né? Compartilhar com todos. Meu desejo de felicidade para você. Muita saúde, muita paz, muita harmonia, muita compreensão, mais sabedoria, que você siga lindamente o caminho da lei ainda por décadas e décadas e desejar um feliz aniversário. Né? Isso, muito obrigado. É uma vida muito bem usada a serviço da lei. Parabéns. Muito obrigado. Tá aí, você faz parte, então não adianta. Somos anjos de uma asa só. Para voarmos, temos que nos abraçar, não é isso? É parecido. É uma coisa mais ou menos assim. Então, Jorge, obrigado pelas suas palavras, sempre muito gentil. Você é um irmãozão mesmo, todo mundo sabe disso. Né? Se não fosse assim, a gente não estaria tanto tempo junto fazendo esse trabalho, né? Com prazer, né? Nós não estamos, nenhum de nós dois aqui está por obrigação, né? Se fosse por obrigação, já teria terminado há muito tempo e nem teria fluído como tem fluído. Então é isso. Então, já que você está bem, passado dos 100%, né, você vai ser multado qualquer dia por esse excesso de excesso de estar bem. Sabe, senhor Jorge, faça favor, o senhor está muito bem, está passando dos 100%. Multado por excesso de otimismo, eu digo assim, não. Então o limite aqui é 100, o limite é 100, o senhor fica excedendo esse limite, como é que é isso? Né? Então, Jorge, todo mundo fala, você também. Nossa, conhece-te a ti mesmo. Você não acha interessante mesmo que a gente não tenha 300 e tantos programas, quase 350, e a gente não tinha abordado esse tema ainda? É para ver. Bom, primeiro um olá a todos, né? É muito bom estar aqui de novo. E a gente vai conversar por mais ou menos 1 hora. Espero que essa 1 hora de vida de quem nos veja ou quem nos ouça seja uma hora de vida bem utilizada, né? No sentido de a gente fornecer alguns elementos para que cada um conheça-se a si mesmo. Né? É isso aí.
E é intrigante mesmo, porque assim, depois de tantos anos conversando sobre, não é filosofia, mas sobre assim, algumas nuances de mistérios, né? Um dos âmagos desse processo a gente nunca tenha conversado, que é exatamente o conhece-te a ti mesmo, né? É interessante, né? Interessante mesmo. É para ver, assim, isso é um exemplo da quantidade assim, de conhecimento, não que nós temos, mas a quantidade de conhecimento que tem para ser conhecido, né? Assim, o caminho, né, de compreender, o caminho de buscar, o caminho de fazer com que as novas percepções se fundam na alma de cada um, transformando a alma de cada um, ele é infinito, né? Não tem como, né? E é interessante porque eu já briguei com você, briguei no bom sentido. Eu discuto muitas vezes com outros aí, porque tem muita gente que fala, porque o nosso tempo é diferente do tempo que não sei o quê, ainda não é hora para você saber disso, né? E eu sempre, muitas vezes eu contestei essas coisas, né? Mas ao mesmo tempo, o tempo me dá a própria resposta, que realmente a água aparece quando o poço está pronto verdadeiramente, né? Você continua cavando, você acha, opa, já achei água, achou água não, escapou aqui de um fiozinho que tinha aqui, você vai ter que cavar muito mais fundo para você encontrar água. Então realmente o fato desse programa, depois de 300 e tantas edições, falar sobre uma coisa que é elementar, que a gente fala diariamente. Seria a primeira para... Perfeitamente, não apareceu para ser falado 340, 350 programas depois. Então, algum sentido deve ter. A lei não faz as coisas de forma errada, né? Talvez seja dentro desse processo que a gente tem acompanhado, que às vezes a gente faz um complemento de um assunto e aí a gente sempre dá um passo a mais, né? Sempre dá um passo a mais no sentido de trazer outras abordagens, outros aspectos ou um complemento de conhecimento. Talvez o que tenha acontecido nesses 300 e tantos programas, né, seja parte do processo de conhecer a si mesmo, a ponto de a gente estar talvez um pouquinho maduros, não maduros, mas talvez um pouquinho maduros. Exatamente isso que eu ia falar. Esse assunto hoje, né? Perfeito. Que hoje a gente tem mais capacidade de entender o que possa vir a ser o conhece a ti mesmo. Obrigatoriamente, a forma como nós vemos o mundo hoje, ela tem que ser diferente da de ontem. Não importa se com otimismo, com pessimismo, não importa qual a expectativa, não importa. Ela tem que mudar. Porque essa mudança, essa dinâmica, isso é que é a evolução, né? A questão é se a evolução também é iniciação ou não. Se essa evolução é no sentido de amadurecimento, é no sentido de melhorar, é no sentido de compreender, é no sentido de assenhorar-se da sua própria vida, né? É no sentido de adquirir consciência, e isso é o conhecer a ti mesmo, ou se a gente então só está mudando, mas no campo dos instintos, das emoções, né? Dos desejos, e levando a vida como um ente vivente só, né? Não como um ente pensante, né? Eu quero te perguntar uma coisa, então, para a gente seguir adiante. Quando o feto está no ventre da mãe, ele pensa. Ele pensa ou não? Pergunta boa. Se você tomar o pensamento como só uma derivada do funcionamento do sistema cérebro-espinhal, integrado ao neurovegetativo, ainda não, porque isso está sendo fabricado, está sendo consolidado, né? A inteligência elétrica ela está se assenhorando da matéria através do sistema nervoso. Se você tomar por base que o pensamento é inerente à mente concreta, também não, por quê? Porque a mente concreta do embrião ela está em formação. O que é a formação? Os átomos do plano que lhe corresponde estão se aglutinando para criar uma massa dentro daquelas tendências que cada um tem, e essa massa que daí então vai ser o campo onde serão impressas as imagens do conhecimento, das emoções, esse tipo de coisa. Mas
como existe o pensamento no plano físico, existe o pensamento no astral, existe o pensamento mental, existe o pensamento abstrato, existe o pensamento búdico, existe o pensamento átomico, quer dizer assim, o pensamento... Bom, esses termos que estou usando são termos em sânscrito para definir separações do ser humano, né? Então, o pensamento, ele pré-existe, ele acompanha aquele influxo divino que vai vir a ser um ser humano. O que está sendo composto é o veículo no qual o pensamento se expressa através da razão ou da emoção. Então, sim. Tá, então vamos continuar as perguntas antes, ainda no ventre da mãe. Com esse ser que está em formação, digamos assim, vai ser animado pelo ânima, que vai chegar num determinado momento, tal, né, que a gente não vai declinar aqui, e nessa hora, só que a pergunta é, o ser que está vindo ali, o ser que está se formando, o ser que daqui a pouco vai ter a ânima e vai nascer e tal, ele conhece a si próprio ou não? Ele tem essa resposta de ele se conhece? Não. Mas como é que ele não se conhece? Ele está vindo da fonte. Essa que é a pergunta também. Mas assim, na medida em que acontece a projeção na matéria, acontece o esquecimento de quem se é. Porque assim, por que você não lembra de todas as suas existências anteriores? Porque por essa N questões, mas é que daí essa existência atual, né, ela se sente separada das demais, porque essa persona que foi construída, essa alma que foi construída agora, ela é nova. Né? Tá. Quem sabe todas, assim, por exemplo, você tem várias camisas no teu armário, né? A camisa, ela é o que ela é. Ela não consegue ver nas costas, ela não consegue ver para frente, ela não sabe que outras camisas tem. Ela só sabe o que ela é uma camisa, e ela sabe que ela tem uma razão de existir quando ela é vestida. Então, quando você vai e a usa ao longo de um dia. Só quem percebe todas as camisas que tem e que escolhe qual é a mais apropriada para esse dia de trabalho, que é uma vida, é quem está olhando. Quem está olhando, esse é você. Né? Aí a camisa que você vai vestir, essa é o Eustáquio. A camisa é o Eustáquio. É o Jorge, é o José, o João, Ana, não importa. Entende? Então, por isso que você não tem a noção do que aconteceu antes. Tá? Mas eu não sei. Não é que eu não sei ou eu não me recordo. Assim, então vão separar eu e persona, né? Isso. É a forma força de expressão. Eu sou eu. E a minha persona, no momento, se chama Jorge. Eu sei quem eu sou. O Jorge está tentando primeiro compreender o próprio Jorge, para daí então ele chegar a se integrar com o eu, para um dia ele ter noção das coisas. Essa que é a diferença. Então você sabe tudo o que aconteceu, mas o grego, que é a persona que você está usando agora, esse não. Porque senão não adiantaria a gente estar conversando aqui, porque seria impossível a gente conhecer a si próprio se não houvesse essa possibilidade, né? E também uma coisa assim, as não conformidades que qualquer um de nós traz para resolver vem como tendência, né? Isso. E a tendência é uma coisa assim, é uma coisa mais sutil, que ela pode se exteriorizar e resultar em aprendizado, ela pode se exteriorizar e resultar em perpetuação de erro, e ela pode não se exteriorizar porque você resolve antes que ela se manifeste. Tendências, né? Agora imagine se ao invés de tendência você tivesse a clara memória de cada dia, de todas as existências anteriores. Quando você está tentando fazer uma coisa certa agora, vem a memória, né, que daí um dia você contribuiu para derrubar um país inteiro. Assim, puxa, aí a vida de hoje seria gasta em remorsos. E a outra parte também é verdadeira. Então, você está tentando compreender uma coisa, tentando melhorar com o ser humano. Aí você lembra assim, puxa, mas eu fui o sacerdote tal, né? Eu fiz parte do templo de Delfos, né? Eu fui o ministro do Cunaton, não importa quem seja. Né? Aí, aquele sentimento de superioridade, pseudo-superioridade, pode interferir na resolução do que tenha ficado pendente exatamente por causa daquilo. Então, o compreender as existências anteriores só resultaria em complicações para essa vida atual.
acaso fosse humanamente possível manter o conceito de vida tendo a memória de todas as existências anteriores, o que não é, né? Então, por isso que daí, dentro da formação do ser humano, tem um pedacinho que vai juntar, né, o mundo da intuição com o mundo da abstração em cada um de nós, que, assim, por termos didáticos, a gente denomina como corpo causal, que é o que dá causa às coisas. Ali não, ali então tem toda a memória, toda a consciência, tudo o que aconteceu, né? Então, hoje então nós trabalhamos a humanidade. É interessante esse tema. O tema é muito interessante mesmo, porque tem tudo a ver com o assunto, né? Sim, nós estamos no século, pelo nosso tempo aqui, por esse tempo acordado aqui entre as pessoas, nós estamos no 3º milênio e continua se falando a mesma coisa, né? E continua se buscando a mesma coisa do conhece-te a ti mesmo. Esse negócio do conhecer a si próprio é tão complexo assim, ô Jorge? Que história é essa? É complexo. Por que é complexo? Mas assim, é complexo e complementar, né? E ao mesmo tempo é absolutamente simples. Ué. Né? Vou tentar estabelecer uma linha, né? Então, primeiro, Vamos assim, essa expressão, né, o conhece-te a ti mesmo, ela assim, foi atribuída a Sócrates, a Tales de Mileto, a Sócrates, a Tales de Mileto, a Heráclito, a Pitágoras, a uma série de filósofos da Grécia Antiga, né? Mas a autoria não é de nenhum deles, né? Ela realmente estava escrito no frontispício, assim como o lema, né, do santuário de Delfos. Lembrando que Sim. Delfos é o lugar, né? O templo é templo a Apolo. Isso. É templo a Apolo em Delfos. E havia 2 lemas, né? Só um é conhecido. Então, aqui no Ocidente se conhece como Nocte Y, né? Mas o Nocte Y, ele é uma expressão latina, né? Do conhecimento. O termo grego no grego original, e o grego original, o grego arcaico, né? É da raiz, é do proto-indo-europeu, aquela língua mãe que deu origem a todas as línguas que se tem hoje, né? Então, no proto-indo-europeu, era o Gnot Celton, né? Que é o conhece-te a ti mesmo. Mas só daí, antes de continuar, então vamos tentar situar, né, o Apolo. Sim. Por que o templo de Apolo, né? Então a gente tem assim, dentro da mitologia grega, e é uma mitologia riquíssima, né? Porque a mitologia grega tem em si a alma da mitologia egípcia, né? Todo conhecimento grego é conhecimento egípcio, porque todos os filósofos que hoje a gente tem como geniais e como referenciais, todos, sem exceção, foram instruídos no Egito. Tanto é que quando o templo de Delfos, né? Então, o primeiro templo começa por volta do século 7 a.C., e a influência do templo de Delfos, né, vai até por volta do ano 300, né? Antes de Cristo. Então, você tem 400 anos onde esse foco de iniciação, esse núcleo de iniciação, esse núcleo onde o conhecimento era professado, era conhecido como ônfalos do mundo. Perfeito, umbigo. Ônfalos, umbigo do mundo, né? E aí, o verter, né, a transposição, o transbordo do conhecimento secreto egípcio, né? Ele era de tal forma impactante para a questão de Delfos, o templo de Apolo, que os próprios hierofantes, os próprios sacerdotes egípcios vinham estudar em Delfos, né? Não era um templo de grego para grego, não, era uma referência pro mundo. Caldeus, fenícios, babilônios, né? Os persas, os egípcios, né? Todas aquelas nações onde tivesse um núcleo ligado à lei, onde tivesse um núcleo de conhecimento, né, um centro de iniciação ligado a esse ônfalos, faziam um trânsito de conhecimento para lá.
China, todos, assim, os chamados sábios chineses, assim como tem os sábios da Grécia, né, os 7 sábios, também tem os 10 sábios da China, né, todos eles influenciados por esse núcleo de conhecimento, para ver o impacto que era, né, e ali, no Templo de Delfos, além de se professar o conhecimento em todos os graus, né, ainda havia os ritos teúrgicos, os ritos mágicos, né, das sibilas, na conversa, no contato com a própria divindade. Era uma coisa mágica, mística, absolutamente teúrgica. Então, a origem disso, então, a gente tem então o Urano e Gaia. Urano é o céu, Gaia é a terra, e são os titãs primordiais, né? Daí, o Urano e Gaia, eles têm dois filhos, né? Um titã e uma titânide, que é Febe, né? E os céus. Daí, Febe e céus, eles daí têm uma filha chamada Leto, né? Uma deusa chamada Leto, né? Em grego, ou Latona em latim, né? E daí essa deusa, então ela junto com Zeus, ela tem 2 filhos, né? Diana, que é ou a Ártemis, né? Artemis, e Febo, que é o mesmo Apolo, né? Então Apolo é o mais venerado dos deuses, é como se fosse uma linha direta da essência da divindade com a humanidade. E aí, então, como é que é o do Eros? Ele faz com que ele lança uma flecha de chumbo, né, em Apolo, que era um deus, e faz com que ele se apaixone por uma ninfa chamada Daphne, né? Daphne é loureiro, né? E aí, só que ela não corresponde ao amor que Apolo tem por ela, e ela foge, né? E aí ela vai pedir ajuda ao pai dela, né? E para que ela então consiga fugir de Apolo, a única maneira que o pai encontra, a divindade encontra, é transformando-a em uma árvore, e transforma em um loureiro, né? E aí então, quando Apolo encontra a ninfa daquela forma, ele diz que então não pôde tê-la junto com ele, mas a terá junto com ele para sempre. Então transforma o loureiro em uma árvore mágica, e é por isso que existe a coroa de louros. Isso é simbólico, porque se diz que daí o primeiro templo de Delfos, né, ele era construído feito de loureiro, né? O segundo templo de Delfos, né, se diz que daí ele era feito de cera de abelha e de penas. Tudo é uma simbologia, né? Quando você fala abelha, está falando Vênus. Quando fala pena, fala de um povo alado, né? E o terceiro era feito de bronze. Depois teve um quarto templo daí já construído humanamente com pedra, que daí ele dura do século 7 até 548 a.C. Depois teve um quinto templo, que ele vai durar de 525 até por volta de 370. E daí depois tem um sexto templo de Delfos, que é esse que então ainda existe os resíduos hoje. Tá? Então essa é a genealogia do templo de Delfos, essa é a genealogia de Apolo, e essa é a razão do loureiro ser uma árvore sagrada, e o porquê de se usar a coroa de louros como um elemento de exaltação à vitória, porque a vitória ela deveria implicar em um entusiasmo. Só alcança a vitória quem tem em si o entusiasmo. Entusiasmos, né? Em Theos. Deus. É aquele, então, o entusiasmo é a presença de Deus no próprio homem. Sim. Então, quando ele está entusiasmado a ponto de atingir uma vitória do ponto de vista iniciático, né? Aí então ele recebe a coroa de louros, que é uma simbologia da própria expressão, uma simbologia da própria divindade, tá? Então, no templo de Delfos, então, tinha 2 lemas. O primeiro é esse que é o latinamente conhecido em latim,
que é o nosso TY, conhece a ti mesmo, né? Mas que daí em grego era gnóstico, né? Esse era o primeiro lema. E o segundo lema, que daí ele é praticamente desconhecido, né? Mas eram os dois lemas que estavam entalhados no frontispício do Templo de Delfos desde o original. O segundo lema é o Meden Agan. Meden Agan. Meden Agan, né? É nada em excesso. Nada em excesso. Né? E aí tem uma simbologia muito interessante do nada em excesso, que assim, lembra daquele mito de o Dédalo e o pai dele, então quando vão fugir, daí ele constrói uma asa asas com penas Cera. e cera, como o segundo templo de Delfos, né? Cera de abelha, né? Sim. E aí é dito para ele não voar muito alto, né? E ele voa tão alto até chegar próximo ao sol, e daí então derrete e ele paga com a vida. Isso tem a ver com o segundo lema do Templo de Delfos, né? Que é o nada em excesso, é o Meden Agan, é o nada em excesso. Quer dizer, você não pode nem andar entre os humanos, nem andar entre a divindade. O meio termo é o caminho do iniciado. Esse meio termo, e que tem a ver com o conhece a ti mesmo, então ele deu origem a uma linha de pensamento. Assim, hoje, a gente pegar o budismo tibetano, né, você tem o Mahayana, que é a grande barca, né, que é o conhecer o mundo inteiro para depois conhecer a si mesmo. Tem o Hinayana, que é conhecer a si mesmo para depois conhecer o mundo inteiro, a humanidade. E tem o Vajrayana, né, que é o caminho do meio, né, é o nada em excesso, Meden Agan. E, derivado disso, o próprio confucionismo, né, tem a doutrina da mediania, que foi escrita por um neto de Confúcio chamado Cisi. No budismo, o budismo Theravada, ele tem o Madhyana Pradipadi, que é o caminho do meio. Então, sempre se busca, e depois na época de Roma, a gente tinha um que era o Aurea Mediocritas, e não tinha a ver com o conceito que se tem hoje de mediocridade, né? A Aurea Mediocritas é a medida, é a mediana. Então, o caminho do meio, o que é o nada em excesso, era a forma de se conseguir chegar ao nosso TY, ao conhece a ti mesmo, já desde a época de Delfos. Então, você falou há pouco assim que não era tão difícil se atingir esse conhecer a si próprio, né? Então, onde é que o ser humano, onde é que o homem peca? O homem, fala assim, a espécie humana, né? Onde é que ela peca para evitar? O que desvia o ser humano do conhecimento de si próprio? O conhecer a si próprio, grego, assim, ele é um processo, assim, o que é adquirir consciência? O que é expansão de consciência? Adquirir consciência é conhecer a si mesmo. Assim, se eu estou em um local e aí tem um conjunto de montanhas e eu quero saber o que tem antes, o que tem depois daquelas montanhas, no mínimo eu tenho que saber o que tem antes da montanha. No mínimo, eu tenho que andar esse caminho até o topo da montanha para de lá contemplar o que existe depois. Então, quando a gente fala assim, eu estou trabalhando para adquirir consciência, eu tenho que fazer uma expansão de consciência. Se a expansão de consciência, se a questão de consciência não passar pelo conhece a ti mesmo, ela não está acontecendo, né? O que você vai estar fazendo é adquirir conhecimento filosófico acadêmico, né, e amontoar, fazer aquelas pilhas de conhecimento na tua alma, e de nada vai servir. Então, adquirir consciência não é adquirir conhecimento. Adquirir consciência é adquirir sabedoria. Só que a primeira sabedoria só vai acontecer se você tiver condições de compreender a você mesmo.
compreender a você mesmo é o processo de alfabetização para compreender o universo, senão não vai acontecer, né? Então, a grande dificuldade é que as pessoas buscam consciência, buscam compreender o universo, buscam compreender a humanidade, buscam compreender os mistérios, buscam compreender o invisível, buscam saber todo o conhecimento oculto, esotérico de todas as ordens do mundo, do universo, que tal, sem jamais ter sentado para conversar consigo mesmo, né? Ela tem a falsa impressão que está correndo, que está andando em direção à aquisição de consciência, mas na verdade nunca saiu do lugar. Essa que é a dificuldade, é que a pessoa primeiro vai buscar fora aquilo que não tem condições de ser encontrado, porque a chave está em si mesmo. Pode parecer assim chavão, né? Dizer assim, você tem que primeiro conhecer a si mesmo, mas só que é a lógica, né? Se você não passar por esse processo de tentar se autocompreender, e autocompreender não tem nenhum mistério, por isso que eu digo que não tem mistério. Não é assim, eu tenho que compreender como é que a divindade se manifesta em mim, como é que as esferas universais se manifestam. Não, tudo bem, um dia você vai chegar a compreender isso, né? Mas começa pelo simples, pelo mais simples, né? O que é começar pelo mais simples? É primeiro compreender o que tem em você, né? E aí, como é que você se relaciona com você mesmo? É, né? isso aí que eu queria chegar. Isso aí, você falou. Eu converso comigo. A família tira sarro, quem me vê tira sarro, a mesma coisa. Mas não tem coisa melhor do que você conversar com você mesmo. E se você disser isso para alguém, o cara conversa com ele, o cara é louco. O cara que conversa com ele próprio é porque ele é doido. Essa concepção humana. O cara que conversa consigo, ou que fala sozinho, ou que tem que verbalizar uma conversa, que eu posso conversar comigo mentalmente, né? Quando eu penso, posso conversar comigo de viva voz, né? Isso aqui, mas é considerado um louco, vamos dizer. E é bacana você conversar com você mesmo, porque, por incrível que possa parecer, o que nós estamos falando aqui não é papo de louco mesmo. Existem respostas. Você conversa com você e você tem respostas. Pô. Claro que sim, Greg. Claro que sim. Não é tão claro assim, Jorge. Né? Mas não parece ser tão claro, né? Isso, o ser humano não está acostumado com isso. A gente dedica a vida a isso, então parece simples e claro. Você sabe, daí tem Santo Agostinho, que era uma grande alma, né? Então, quando ele ia pedir conhecimento para Deus, né, e ele ia se dirigir a Deus, assim, naquela angústia, naquela agonia, naquela esperança de adquirir conhecimento, né, ele dizia assim, noverin me, que assim, que eu te conheça, que eu me conheça, né? Então a única forma, né, de eu te conhecer com relação a Deus, ao universo, é eu me conhecer. Me conhecendo, exatamente. Por quê? Porque existe o macrocosmo e o microcosmo. Então qualquer processo universal, ele existe no ser humano. Qualquer processo. Né? Então assim, porque o mundo divino está no ser humano. Porque o mundo do amor universal está no ser humano. Porque o mundo da intuição está no ser humano. Porque o mundo da abstração cósmica está no ser humano. O mundo da mente universal está no ser humano. Né? Aí todas as variações do amor universal, que são as emoções, está no ser humano. Toda a energia que move o universo, o prana que move os planetas, está no ser humano. Né? Toda a matéria que compõe o universo físico está no ser humano. Né? Então toda a matéria universal, obrigatoriamente, ela está no ser humano. Agora vamos pensar assim, mas tem as hierarquias, né? Assim, aquelas inteligências geniais que existiram antes do ser humano, todas elas, sem exceção, estão no ser humano. Né? Assim, inteligentíssimos, né? Gênios sapientíssimos, elementais daqueles. Você precisa dizer para o teu coração bater, você precisa dizer para a tireoide funcionar, você precisa dizer. Não. Toda a inteligência cósmica que nos precedeu está em nós. Todas as hierarquias resultantes
estão no ser humano. Todo o futuro do universo depende do ser humano. E aí, como é que é a mecânica, então, de funcionamento? Como é que funciona, né, o plano da mente universal? Como é que é o engendramento da mente universal? Muito simples. Você conhece como é que funciona a tua mente? Daí, então, você tem a forma de ter contato com o plano mais denso da matéria, e no universo é assim. Cada um plano tem uma forma de ter contato com o plano mais denso seguinte, em todos os planos, né? E aí, então, esse contato com o plano mais denso que vem através do que a gente considera como sentido. O que são os sentidos? Sentidos são vibrações, né, de uma força primária cósmica que vem através do que a gente chama de elementos, né, e que permite, então, ter as sensações do mundo mais denso que vem depois da gente, né? E aí, então, a mente recebe isso, vai pesar, medir, contar, né? E aí, então, vai gerar uma ação. Essa ação, ela vai ter repercussões no mundo no qual ela vai ser gerada. Como é que é cosmicamente? Exatamente a mesma coisa. Como é que o plano mental universal funciona? Exatamente da mesma maneira, né? Impressões do plano mais denso, pega essas impressões, decide, age no plano mais denso, tem influxo do plano que lhe é superior, exatamente a mesma coisa. Falando das emoções, o que acontece? Então tem a impressão da emoção, a emoção vai estar encadeada com conhecimento ou não, né? Daí isso é armazenado, isso é vitalizado, aí vou criar um ente emocional, cosmicamente assim, humanamente é assim também. Todos os processos que mantêm o universo vivo, coeso, em processo de aquisição de consciência, acontecem 24 horas por dia no ser humano. Então, se eu quero conhecer o universo, eu vou e conheço aquela parte do universo que está ao meu alcance. Se eu quero mudar o universo, eu mudo aquela parte do universo que está ao meu alcance, aquela parte do universo que está sob a minha autoridade. Né? Qual é essa parte do universo que está sob a minha autoridade? Minha alma e meu corpo físico, vital, né? O plano das emoções, que é o astral, e o plano do conhecimento, que é o plano mental concreto. Enquanto eu não consigo compreender o que acontece nesses planos, a tentativa ou as tentativas que eu possa fazer de tentar compreender o universo são vãs. São vãs, é um falso conhecimento, vai gerar só um processo de revolta, porque eu vou fingir que compreendo, porque eu não tenho padrão para compreender aquilo. Entende? Se eu me autoconheço, por exemplo, se eu consigo conhecer-me a mim mesmo, eu saio da roda de samsara, necessariamente, obrigatoriamente ou não? Duas etapas, uma excelente pergunta dele. Duas etapas, né? A primeira etapa é a seguinte: então, quando a gente vem para a vida, a gente vem para trabalhar, aquela camisa é vestida naquele dia, né? Então, aí há um custo, né? Você tem que interagir, tem que resolver o que estão para resolver, que competir a humanidade, a tua nação, a tua família, né? As outras existências às quais você está ligado. Há um trabalho a ser feito. Esse trabalho ele pode ser feito com dor ou com consciência. Então, o conhecer-se a si mesmo amaina a vida. Conhecer-se a si mesmo não quer dizer que então a partir de amanhã eu vou ser saudável, rico, vou poder ter preguiça todos os dias, não vou fazer mais nada, vou ter toda a consciência do universo. Esquece. Iniciação não é prêmio. Iniciação não é prêmio, não é premiação, né? Então, a aquisição da consciência me permite controlar todos os fatores os quais eu tenho que realizar. O conhecer-se a si mesmo, ele nos dá condição de realizar. Necessariamente eu saio, o conhecer a si próprio, não. Aí é que está. Então, por que eu tenho que sempre, eu, você, nós todos, né? Então, esse processo de renascimento, né? Então, fico com pendência para resolver, e vem e resolve, vem e resolve, vem e resolve. Quando você se é senhora do processo em si, significa que você vai resolver o que tem dependente, mas você não vai empurrar para frente os boletos para pagar, né? Então, você começa a não ter resíduos.
e você então se afasta da roda de renascimento e morte, ou pode vir a renascer, mas daí ao invés de trabalhar para fazer com que a tua persona adquira consciência, você vem para trabalhar para que a anima mundi adquira consciência, você vem para trabalhar para a humanidade. Essa que é a diferença. Como é que é eu, você, qualquer um trabalhar pela humanidade? Alguém nesse processo que você acabou de descrever? Como que acontece? Como que acontece e o que geralmente um ser desse faz em prol da humanidade? Não, o trabalhar para a humanidade, assim, não é ativismo, não é Sim. mercantilismo, não é... Sim, para deixar claro, exatamente para ninguém saber imaginar coisas, né? Não, o trabalhar pela humanidade não significa que você vai fazer com que daí hoje toda a humanidade tenha consciência, porque você não pode fazer isso. Claro, não pode. Por quê? Porque cada um da humanidade tem que passar pelo processo de fazer por ti que te ajudarei, fazer por ti que te ajudarei, conhece-te a ti mesmo. Então daí os indivíduos humanos conhecendo-se a si mesmo, a humanidade inteira conhece-se a si mesmo, né? O trabalhar pela humanidade tem que ser através de ações que atinjam toda a humanidade. E você consegue, se você sair hoje, né? E aí sair rapidamente, e aí a lei te faculta assim, grego: eu vou te facultar um poder espiritual de tal monta que todas as pessoas que você olhar nos olhos sem falar nada, você fica na frente dela e você olha nos olhos da pessoa, ela vai ter toda a consciência universal instantaneamente, como estalo de Vieira. Pá! Né? O Padre Antônio Vieira, ele era um aluno péssimo, um energúmeno, né? E até Sim. que daí passa aquele estalo de Vieira, que ele sente aquela dor na cabeça, né? E aí ele se transforma na voz do trovão, aquele orador implacável, aquele escritor genial e tal. Então vamos supor que a lei tivesse te dado essa potencialidade de você transformar. E daí então, grego, esse é o teu trabalho, né? E você pode transformar a humanidade inteira. O que você ia fazer? Você não ia nem esperar ter terminado o eco, né? Da Com certeza. Da divindade, já ia sair para trabalhar. Não, já ia, pegava em casa, todo mundo segurava, a pessoa não queria, segura na marra pelo ombro, assim, olha para mim, esse está pronto, olha para mim. Aí vem, encontra o vizinho no elevador, tal, sai, pega todo o pessoal do prédio, sai na rua, tal, e aí pega e vai, anda pelo teu bairro, passa a ponte, daí vem, tal, assim. O dia tem 24 horas, né? Aí 24 horas vezes 60 minutos, são, sei lá, vezes 60 dá 240, não sei, tem um monte de minutos, não pode ter conta. Então você vai demorar, vai conseguir fazer 4 transformações de pessoas por minuto, dá 15 segundos para cada uma, né? 4 por minuto, 240 por hora, vezes 24, 500 pessoas por dia. Ainda se diminui, aumenta a tua produtividade, você faz 1000 pessoas por dia. Você vai precisar de 1000 dias para 1 milhão, 1 milhão de dias para 1 bilhão, 7 bilhões de dias, 7 milhões de dias você precisaria. Não tem tempo hábil, porque a vida não dura 7 milhões de dias. Aí então viria a sensação de quê? De trabalho não realizado. Entendo. Ao passo que você tem condição de fazer esse trabalho, aí você vai, e não magicamente olhando nos olhos de alguém, mas você vai e troca um conteúdo com alguém, dá uma opinião para alguém, dá um exemplo para alguém, e você transformou aquela vida. Daí você fala assim, puxa, mas daí eu transformei e os outros 7 bilhões? Não faz mal, eu transformei parte da humanidade. E daí você fica em paz, e em você ficando em paz, aquele pensamento de paz que você está tendo, aquela sensação de paz pelo dever cumprido que você está tendo, a consciência que você está tendo por ter contribuído para mudar um indivíduo humano, né? Aí ela não é direcionada mais somente a um indivíduo, mas ela vai no meio onde a emoção humana existe. E aí, ao invés de você ter que ir fisicamente fazendo de um em um, com o pensamento da forma adequada, com a emoção da forma adequada, você atinge toda a humanidade. E essa que é a beleza do mistério. E o professor,
professor Henrique José de Souza, né? Ele diz assim, um pensamento altruísta e generoso concorre não só para o benefício de quem o cria, mas concorre para a alteração do próprio meio que lhe dá origem. Então, a forma de conseguir, de trabalhar e de construir uma humanidade perfeita e consciente, cada um dentro da sua possibilidade, é oferecer à humanidade caminhos para tal, para que a humanidade respire esses caminhos, mesmo se dá conta de que maneira mudar o meio que lhe dá origem. Então, quando você emite um pensamento, uma emoção altruísta e generosa para a humanidade como um todo, você está trabalhando para mudar a humanidade. A questão é, você tem que compreender que esse é um trabalho tão ou mais importante do que você pegar no elevador, olhar nos olhos e fazer o sujeito ter consciência integral. Então, a compreensão do trabalho, a dimensão do trabalho, a expansão do trabalho, a realização do trabalho, depende não da parte externa, depende do quê? Do que está em mim mesmo, conhece-te a ti mesmo. O interessante, sabe que eu sou muito racional, assim, eu fico pensando em um monte de coisa. Nós sempre estamos precisando de alguém que venha aqui, ou dar uma alavancada, ou fazer alguma coisa de despertar a humanidade. Agora nós estamos na época de, o que se fala é Maitreya, né? Então já veio o último Buda, seria, não vou nem citar. Siddhartha Gautama. Isso, vamos deixar no Siddhartha, né? Uhum, Então, e aí vamos chegando aqui e sempre tem alguém para vir aqui. Quando é que o homem finalmente vai... o problema é que a humanidade se acomoda, ela se acomoda porque já existe uma cristalização tão densa e tão pesada que ela sempre fica esperando alguém, um redentor ou aquele que lhe dê a cartilha na mão. Fala, siga essa cartilha aqui que você vai encontrar o caminho do tesouro, que é o conhece-te a ti mesmo, que é a resposta às suas perguntas, que é tudo aquilo que você almeja. Por que isso aí? São perguntas, eu sei que são de difíceis respostas, né? Porque senão nem teria o sentido de fazer. São respostas simples, Grego. Que assim, quando eu vou procurar alguma coisa, a primeira coisa que eu tenho que saber é o que eu estou procurando. Se eu estou procurando alguma coisa que eu não sei o que é, a certeza que eu não vou encontrar é 100%. Não é? Então, primeira coisa, assim, tá, mas o que você procura? O que te move, Grego? O que você deseja? Você, eu, todos nós. O que você deseja? Você quer paz, quer felicidade, quer conhecimento, quer viver bem, quer construir um mundo melhor. Cada um quer uma coisa. O que você quer? O que te move? Né? Aí, então, você definiu o teu objetivo, sim. E daí agora, o que você vai fazer para atingir esse objetivo? Né? Aí, se você quer compreender os mistérios do templo de Delfos, você quer compreender os mistérios egípcios, os mistérios tibetanos, tá, tudo bem. Eu venho aqui agora e te trago um livro escrito em grego arcaico, que é derivado do proto-indo-europeu, e te entrego esse livro, onde tem todos os mistérios da magia professada nos subterrâneos da Esfinge. Entrego agora, não tem problema nenhum, para qualquer pessoa, né? Aí, coloca numa caixa, está aqui. Já que você definiu o teu objetivo, né, o teu desejo, está aqui, tudo bem. Aí a pessoa assim, tá, então, tudo bem, tal. Já desobrigado quando já está a 1 quilômetro de distância correndo, e a primeira coisa que a pessoa vai fazer é o quê? Se esconder no quarto dela para ler sozinha o livro com todos os mistérios, porque eu quero ter esses mistérios, eu quero aprender, eu quero saber, eu quero ver a persona, né? Eu quero, aquele egocentrismo, né? Aquele egoísmo, né? E aí ela vai e se prepara, e agora eu vou abrir essa caixa e vou ler os mistérios. Abre a caixa e está aquele livro, né? Assim, onde cada página é feita em madeira vitrificada e as letras entalhadas,
E ela abre e olha, e está escrito em proto-indo-europeu. Daí ela volta, vai lá no Procon da Divindade e fala assim, olha, me enganaram. Eu não sei ler isso aí, rapaz, não interpreto. Exatamente, exatamente. Então, exatamente. Eu tenho que ter formas de utilizar o que eu desejo. Assim, aí chega para lá, abre uma queixa lá no Procon da Divindade, no Procon do Universo. Olha, Deus me enganou. Me deu aqui um livro com todos os mistérios, né? Escrito em um idioma que eu não sei nem se isso aqui é idioma ou se o que aconteceu, se deu um raio nessa folha aqui, né? Aí, assim, então, né? Aí a divindade vem e fala assim, pois não, meu filho, não, mas aí o pessoal vai pegar e escolher as palavras para não ferir a divindade. Não, veja bem, né? Não, assim, não era bem isso que eu tinha imaginado. Não, mas assim, ó, eu não consigo atender o que você imagina, eu consigo atender o que você pede. Porque tem que ter um código de... O que você me pediu? Ah, eu pedi um livro com todos os mistérios. Tá aí. Você não me pediu para compreender os mistérios, porque senão você teria que daí ter passado por um processo de alfabetização para conhecer os mistérios em você, para aprender o idioma para conversar com você mesmo, para depois conversar com o universo externo. Primeiro tem que se alfabetizar. Aí então você devia vir e dizer, eu quero conhecer os mistérios em mim. E a divindade falaria assim, ah, mas isso é simples, não precisa fazer nada, porque essa parte do universo eu já dei para você. É você mesmo. Né? E ela é tão fechada, ela é tão própria, você tem tal autoridade que nenhum outro ser do universo a não ser você tem próprio, capacidade para conhecer a você mesmo, a não ser você mesmo. Isso aí. Volta, muito bem dito. se conhece, depois então você vem, refaz o teu pedido e daí então você diz, não, eu quero compreender a mim mesmo. Como disse aquela frase de Santo Agostinho, né? Nover in te, nover in me, ele invocando a divindade, que assim, ó, que eu te conheça, que eu me conheça. E aí então sim, aí então vai se alfabetizar, né? E um dia sim vem e fala para você mesmo, agora eu estou pronto, pelo menos para ler a primeira linha. Né? Então tá aqui, vou te dar a primeira linha. Você sabe que você estava falando tudo isso aí, e eu estou sentado aqui do lado, né, do armário, onde estão os meus livros aqui. Eu dei uns 300 livros, me desapeguei deles, mas tem alguns que são os meus preferidos, digamos assim, né? Tem livro de teurgia, tem os livros do Rosso de Luna, todos esses autores que na área que a gente estuda aqui. E você sabe... Milita. Sabe que tem alguns aqui que eu não ouso nem mexer, porque... sério mesmo, é um serpentário aquilo lá. Eu sei que tem serpentes, eu sei disso aqui, só que se eu meter a mão ali, sabe, eu não tenho condição sozinho, como você acabou de dizer agora há pouco, sozinho eu não tenho a menor condição. Eu abro aquilo lá, vejo, tem o roteiro lá, como você está falando, e é fácil, está escrito em português, tudo bonitinho, tem o roteiro e tudo, mas eu não ouso, porque é uma coisa tão dirigida, tão certa, que você não pode falhar em nenhum aspecto. Você imagina, então, você pedir coisas que você não consegue sequer entender, que está numa língua desconhecida. Então, para você saber, o meu filho mais velho está instruído para, se eu for embora na frente de você, assim, antes de você, esses livros vão para você, já estou te avisando, tá? Ele está instruído. Você não vai. É doação em público aqui, a turma está vendo aqui. Não, mas você não vai, não se preocupe. Não, mas é interessante você falou. E verdade mesmo, eu creio que muita gente tem em casa também, porque o nosso impulso é sempre esse. Olha, eu descobri um livro de teurgia, sério mesmo, olha, mas ele é raríssimo, só tem na estante virtual. Aí o cara vai lá, gasta R$350, compra aquele livro e vai para onde? E vai para o armário, porque quando ele abre, ele abre na primeira página. Tchau, não tem condição. Assim, então tem o amor universal, né? Aí tem as várias graduações de amor, né? E aí vem o amor passional, né? E tem várias graduações do amor passional. Uma das graduações do amor passional é a posse.
Então você ama Exato. tanto aquele conteúdo que você desconhece que você precisa ter aquilo para dizer, é meu, Perfeitamente. é meu. E aí a analogia que você colocou daí vale muito bem, porque daí você tem o livro, mas o livro não está em você. Isso. Eu, um tempo atrás, fiz a mesma coisa que você fez. Eu me desfiz de praticamente todos os livros que eu tinha acumulado ao longo de 30, 40 anos, né? Retive alguns, né? Porque com esses eu ainda não conversei, eu converso muito pouco, mas os outros todos, assim, o que eu precisava deles, né? Que era me misturar com a alma do autor e ver o que daquilo era útil para o meu processo de iniciação, já aconteceu. Então, está na minha alma, está em mim, né? E aí, fisicamente, é necessário, então, dar oportunidade para que outro também possa... Perfeito! Fazer girar, isso que interessa. Lógico, Não adianta. lógico. Livro em prateleira não serve. Porque a primeira forma de daí você conhecer a si mesmo, né? É você estabelecer como meta que você tem que ficar em paz com você mesmo. Sim. Em paz. O dia que você conseguir fazer com que aquela voz que conversa com você, que é você mesmo, né, trate amigável e fraternalmente aquela voz que é você mesmo que ouve a outra, nesse momento a paz se fez internamente. E aí, estando em paz, você senta e contempla o universo em você, as estrelas em você, a alma em você, Deus em você, as emoções em você, o conhecimento em você, todos os reinos elementais em você, e você vê aquele universo lindamente encadeado, funcionando adequada e humanamente, né? E então se tem condições, não, então agora eu vou abrir os olhos, né? E vou ver o universo externo. Só que antes de eu levantar os olhos para o céu, eu olho para aqueles outros universos que andam sob duas pernas no mesmo mundo que eu, né? E sim, puxa, o que eu posso fazer para fazer com que eles também adquiram condições de olhar para cima, para que daí então um dia todos em conjunto olhem simultaneamente para a divindade e vejam, puxa, mas não tem divindade no céu, por quê? Porque daí, nesse momento, como toda a divindade em cada um de nós está desperta, o trovão toca o solo. Bacana. Bem dito, é bem isso. É por isso que eu gosto de conversar com você, Jorge. Eu também gosto de conversar com você, porque você faz a conversa sair, né? Não, você vai buscar. A gente se sente assim, sozinho, revoltado, abandonado, órfão da divindade, assim, porque, na verdade, quem está reclamando é a persona, é o Jorge reclamando. Sabe por que o Jorge reclama? Porque o Jorge não conversa comigo. Isso. Quando o Jorge conversar comigo, assim, quando a persona conversar com o eu, em cada um de nós, ela tem um primeiro grande amigo com quem trocar ideias, né? Ela tem uma primeira e grande fonte de onde a própria divindade ecoa, né? E aí essa troca, esse compartilhamento, essa convivência fraternal, essa amizade, essa compreensão, esse estudo conjunto, né, vai levar à contemplação. A contemplação é sinônimo de paz. E aí então porque conhecer a si mesmo não é sinônimo de perfeição. Eu tenho que conhecer a mim mesmo assim, puxa, mas eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar aquilo, isso aqui eu não compreendo, nisso eu sou ignorante, isso eu sei um pouquinho, isso eu não sei nada, isso aqui que eu faço está errado. Então, compreender a si mesmo não pode dizer, eu vou me compreender a mim mesmo no dia que eu estiver perfeito. Não, é o inverso. Então eu tenho que ver todos os dragões que existem embaixo das pedras na minha alma, né? E aí eu vou e levanto sabendo que tem, e aquele que está ali, ele vai me obedecer, né? Porque ele é meu filho, eu que engendrei, né? E aí eu sento pacientemente, esse dragão, vem cá, vamos conversar. Que tal, ao invés de você ser um dragão infernal, né, que fica atazanando a minha vida e quer se manifestar e fazer confusão e tal, por que a gente não pode trocar uma ideia, ver o que acontece, por que você se alimenta, de onde que vem, em que dia que eu te engendrei, com quem que você está entrelaçado, para que daí você se transforme e continue sendo dragão, não tem problema nenhum, né? Não vou te destruir,
né? Nós vamos fazer um processo de sublimação. Você vai se transformar de um dragão infernal em um dragão de sabedoria, porque existem os dois realmente, né? Os elementais, né, do mundo mental abstrato são dragões, né? Daí a mitologia da questão dos dragões voadores, coisa assim tal, né? Então, eu tenho que daí vagarosamente, calmamente, pacientemente, fraternalmente, amorosamente, transformar cada uma coisa em mim, para que um dia chegue um ponto que eu diga assim: poxa, interessante, agora eu estou pensando antes de fazer as coisas. Sim. Né? Puxa, agora eu compreendo o que aconteceu na minha infância, eu compreendo o que aconteceu na minha adolescência. Aí chega um ponto em que daí, quando você conhece você mesmo, você não é mais escravo do teu passado e nem tem medo do teu futuro e nem usa o futuro como ponto de fuga, assim: puxa, meu passado foi uma porcaria, hoje é uma lástima, né? Eu vou jogar na loteria para o meu futuro ser brilhante. O que é um futuro brilhante? Eu quero atender todos os meus desejos. Esquece, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, conhecer si mesmo é conhecer e ter condições daí resolver todo o meu passado imediato, todo o meu presente. Eu realmente saber assim, o que é o meu futuro, o que eu vou fazer, como eu vou fazer. Viver em paz, viver em paz. Com o meu trabalho eu ainda continuo carregando pedra. A vida ainda é enroscada, porque tem essa questão, né, da materialidade, essas coisas assim. Faz parte. Sim, faz parte. Né? O anjo não é aquele que não tem pé. O anjo é aquele que tem pé, mas também tem asa. Né? Então, porque se o anjo ficasse o tempo inteiro voando, ele cansava. Né? Então certeza. Você tem que ser humano, né? Você tem que se comportar como humano. A vida, ela acontece no cenário humano, né? Mas só que Deus tem que ser um humano consciente que você também tem asa, consciente que você também pode, ao momento que você quiser, ir para o céu que você construiu. Daí vem aquela analogia, né, do que é o nada em excesso, que é o caminho do meio, que é a questão do Ícaro, né? Ele constrói asa, né, e ele voa. Se Ícaro soubesse viver no meio plano, né, no caminho do meio, ele teria alcançado a consciência integral para não mais precisar de asas feitas de pena e cera, como o segundo templo de Apolo de Delfos. É isso. É simplicíssimo, o processo em si, grego, é lindamente simples, complexamente maravilhoso, mas completamente solvível, resolvível por todos nós. Beleza. Isso é o Gnóstico Y, isso é o conhece-te a ti mesmo. Acho que você dissertou muito bem, foi muito bom. E hoje terminando aqui também, agora eu já vou lá e vou... Eu vou conversar melhor comigo aí, eu vou discutir esse tema comigo, com essas novas informações que eu adquiri agora. Então vai ajudar bastante esse autoconhecimento, né? Que não deixa de ser o conhece-te a ti mesmo, é o autoconhecimento. Sabe, Grego, então tem o professor Henrique José de Souza, né, fundador do Estado Brasileiro de Eubiose, da qual eu faço parte, né? Eu me sinto muito bem em fazer parte disso, assim como você também faz parte. E o professor, então, ele diz assim: todas as vezes que um discípulo compreende, eu vou fazer uma adaptação da linguagem para esse ambiente, né, que a gente está falando. Então, todas as vezes que um discípulo, né, compreende um mistério, eu, por lei, sou obrigado a dar-lhe imediatamente a parte seguinte. Então. Aplica isso a nós mesmos. Todas as vezes que eu compreender alguma coisa, todas as vezes que a minha persona compreender alguma coisa, eu, por lei, tenho que fazer com que essa persona avance um passo. Sim. Né? E aí então a gente desenvolve a paciência, né? Então você está estudando, você cansa, não compreende, fica irritado, não é toda aquela abordagem. E é como a gente está, quem conversou do início, então nós demoramos 16 anos, usamos 16 anos compartilhando elementos que contribuem para o conhece-te a ti mesmo, para então hoje, no dia do seu aniversário, conversarmos sobre o conhece-te a ti mesmo. Tá vendo, então? Tá aí. Presente, esse que é o processo.
É presente para grego, né? De grego para grego ali. Mas grego amigo, né? Esse grego amigo. Jorge, muito obrigado mais uma vez. Não, obrigado a você, Grego. É uma felicidade de poder estar com você e poder compartilhar essas nossas impressões com aqueles seres humanos que a lei da causalidade traga a presença dessa conversa, ou ouvindo, ou vendo, ou alguma anotação qualquer. E que sirva, que seja útil, né, que sirva como um tradutor, para que daí então se perceba a necessidade de realmente dominar o universo. Nós nascemos para dominar o universo. Só que o universo, o que ele fez? Ele deu uma parte dele mesmo para cada um de nós. Isso. Tá aí, vamos cada um desvendo o seu, né, primeiramente, para depois entender o universo em si. Perfeitos. É isso, meu irmão. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima oportunidade. Fique bem, fique em paz, uma boa caminhada. E já que você entregou aqui, antes de você filosofar aí, parabéns, porque amanhã é o seu aniversário também, viu? Pois é. Já que não tem outro jeito, amanhã eu também vou fazer. Tá vendo? Você sabe assim, a gente tem mais 5 minutinhos para conversar? Vamos, vai lá. É que então, antigamente existia o termo genium, né? O gênio é aquele gênio que daí então nascia com a criança, né? E que ia nortear a vida da criança, dar a direção, acompanhar a criança a vida inteira, e quando terminasse a vida física e a pessoa morresse, o gênio morria junto, né? Desaparecia junto. E realmente existe, só que são 2 gênios principais que regem a vida de cada um, né? Como se fosse Prana e Apana, né? E existia também o chamado... primeiro então, o que era comemorado no dia do aniversário, não era o dia do nascimento da criança, era o dia do nascimento do gênio, porque o gênio era uma expressão da divindade. Olha que legal. Essa é a origem do gênio. E daí também tinha o ingênios, né? E o ingênios era aquilo que daí era inato e seria despertado pelo gênio. Então, as tendências, as capacidades, a potencialidade, a inteligência, o que fosse, né? Então, o gênio, que em nós é o divino, ele devia orientar o ingênio em nós, que é o humano. Só que acontece o contrário, né? O ingênio é que domina o gênio. E hoje a gente usa a palavra gênio para definir o ingênio. Então, eu falo assim, puxa, mas aquela pessoa tem um gênio difícil. Não, ela tem um ingênio difícil e faz com que isso sufoque o gênio que nela existe. É assim, o ser humano complicado sufoca o Deus que nele existe. Quando conhece-te a ti mesmo, funde-se o gênio com o ingênio e fiat lux, a paz está feita. Muito bom. Tá aí, tá pitando aí, você vê? E interessante aqui também, para a gente encerrar, né? Que nós fechamos mais um setênio, né? Interessante isso também, né? E já falamos sobre isso. Né? Não, era a minha filha que ligou. Então, nós completamos setênios, né? Fechamos mais uns setênios, né? Tudo múltiplos de 7, interessante isso aí. Tudo tem, já falamos sobre isso, procura aí, 1, 3, 7. Né? Interessante, é isso aí. Já valeu. Jorge, um forte abraço, querido. Parabéns por amanhã, pelo aniversário. Saúde para todos nós. Saúde e a tua vida longa. Obrigado. Um fraterno abraço e até a próxima oportunidade. Tchau. Gente, bacana, né? Bacana ainda fazer um programa no dia do aniversário com o entrevistado, o irmão, né, amigo, fazendo também. São coisas terrenas, né? Mas vamos fazer o quê? Vamos festejar, né? Vamos festejar que nós estamos aqui ainda nesse plano podendo servir, né? Então, para vocês festejando conosco aqui, fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.